Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Teacher Carol, para quem não me conhece, aliás, sou a Caroline, mas geralmente me apresento como Teacher Carol, porque eu sou professora de inglês online, também tenho uma agência de viagens, vou deixar os contatos aí para quem tiver interesse. Mas, como você viu nesse título, nós vamos falar aqui sobre consciência e espiritualidade. Então, peço apenas que você esteja um pouco aberto para a gente discorrer aí sobre esse assunto. E antes da gente começar, eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários qual é o seu nível de consciência hoje, tá? Só para ter uma noção aqui, antes da gente começar, para saber qual que é o nível de vocês, se vocês já têm um certo nível de consciência, se você já estudou sobre o assunto, se você já expande a sua consciência, se você já ouviu falar disso, ou se não, se é totalmente novo para você, ou o que você entende como consciência, coloquem aí para mim, tá? Então vamos lá. Hoje eu quero discorrer com vocês o que é a consciência, para que serve e como consegui-la, né? Como ativar isso, como fazer, né? Como conseguir esse nível de consciência, tá? Como aumentar o nosso nível, né? Ou expandir a nossa consciência. Então vamos lá. Para a gente começar, é importante entender, aí vai de cada um, tá? Independente da sua religião. Estamos falando aqui, eu sempre vou falar de espiritualidade, de fé, mas eu não vou trazer nenhuma religião específica, tá? Eu respeito todas as religiões, mas eu não sigo nenhuma religião específica. E então, enfim, então, independente da sua religião, tá? Não vai desmerecer nem desacreditar nada do que você acredita, do que você segue. Mas Deus, enfim, Deus ou o universo, como você queira entender, ele é a consciência infinita e eterna, que conecta todas as coisas vivas, né? Ele é o todo. Então, tudo que existe no espaço, e vamos entender espaço aqui como todas as coisas vivas, né? Lembrando que o nosso planeta, nós não estamos. O espaço, aliás, não está lá fora. A gente começa a ver Geralmente a gente vê o céu, o espaço sideral, como algo distante, algo lá fora. Mas, na verdade, nós estamos nele, nós somos parte dele também, né? E todos os planetas estão dentro desse espaço infinito, que na verdade é o vazio, né? E que a gente não tenha uma definição, na verdade. A gente chama de espaço, mas não é uma coisa tangível, né? Ele é o vazio, ele é o oposto do, do que coisas, né? Enfim. Então é complicado de explicar porque não tem uma. A gente chama de espaço, né? Mas não tem uma resposta tão tangível, tá? E a consciência, Deus em si, ela está num nível de consciência infinita, eterna, nesse vazio também, que nós somos incapazes, infelizmente, nesta nossa vida humana, nós somos incapazes de compreender. A gente não tem esse acesso. Então é importante a gente respeitar os nossos limites. Você não precisa procurar resposta para isso, até porque você não vai conseguir. A gente, né, talvez depois, após a nossa morte, também, não sei como você acredita aí em vida após a morte ou não, mas aí talvez a gente descubra ou não, enfim. Mas a princípio aqui a gente, claro, vamos tentar entender dentro dos nossos limites, tá? Então, claro que Deus vai ter, né, vai ser essa consciência infinita e eterna, e nós somos parte dele. Nós temos o poder divino em nós, né, o sopro da vida. Então, todas as coisas vivas têm um nível de consciência, né? Inclusive as plantas, os animais. Eu não estou falando aqui de raciocínio lógico, tá? Estou falando como o nosso cérebro. Eu estou falando aqui como consciência, que é a forma de sentir a vida, a forma de perceber a vida. Então, as plantas, os animais, cada um tem um nível de consciência, e claro, diferente do nosso. Então, nós, como humanos, nós temos esse nível de consciência e nós somos o ser divino. Então, talvez algum de vocês também entendam o ser, né? Vocês já devem ter ouvido falar no ser. Então, hoje se tornou algo um pouco mais popular, a questão da consciência, do ser, mas muita gente não fala exatamente o que é, como conseguir, né? Fica muita ladainha. Então, por isso que eu quero trazer uma forma mais simples, talvez, de entender. Pode ser um pouquinho confuso para alguns ou não, mas eu vou tentar explicar da melhor forma possível. Só que o nosso ser, a nossa consciência, assim como o espaço, ele também é algo que vai além do nosso raciocínio lógico. Então, por que que é tão, por isso que é muitas vezes difícil da gente compreender? Porque nós humanos, né, nós tentamos entender
de uma forma, a gente quer um nome para aquilo, a gente quer uma resposta lógica, a gente quer uma definição, uma explicação lógica, né? Então, quando eu estou falando aqui o que é consciência, você deve... Tá, mas fala o que é. Só que, gente, é uma coisa é, imensurável, é algo inefável. A gente não tem a gente chama de consciência, ou ser, né? Mas a verdade é que nós não temos uma forma lógica de responder sobre isso. Por isso que é complicado. Então, é algo que vai além. Nós temos que estar abertos para ir além da nossa mente. Esse que é o ponto-chave aqui. Então, a consciência ela vai ser algo maior do que nós, do que a nossa mente humana é capaz de compreender. Então, não adianta você tentar entendê-la de modo, né, muito técnico, entende? Não vai ter uma explicação tão lógica. Então, a princípio, esse é o ponto-chave, que é importante a gente estar aberto para isso, né? Pelo menos compreender de que é algo que vai muito além da nossa compreensão humana. Aí você deve estar, tá, mas então para que que eu vou saber sobre isso, né? Para que que eu quero saber sobre isso? No meu primeiro vídeo, eu expliquei um pouco sobre para quem está perdida, etc. Eu fiz um geral, né? E falando sobre o ego, sobre a consciência, que talvez tenha umas reflexões diferentes aí para vocês. Então, também recomendo que vocês assistam. Mas a questão é que, como eu falei, né? A nossa mente humana, né? A partir do momento que o ser humano se identificou com a própria mente, a gente desenvolveu esse raciocínio lógico, a gente passou a se identificar com a nossa mente. O que que é isso? Tudo que nós pensamos, que a nossa mente, na verdade, ela vai coletando informações ao longo da nossa vida, e eu falo que é interessante pensar que é como se fosse um programa de IA, né? Então, que você vai alimentando informações, você vai absorvendo informações, coletando, e chega um ponto que ele cria vida própria. Então, a nossa mente funciona bem similar a isso. Então, na verdade, nós vamos coletando informações ao longo da nossa vida, né? Até como eu comentei no primeiro vídeo. Quando nós somos crianças, nós somos essência pura. Você é o sopro divino. E percebe que você não precisa ter raciocínio lógico para você ter um nível de consciência. Então, quando você é criança, você tem um nível de consciência, sem a mente humana tá trabalhando ali, né, de um modo muito forte. Então, você não está sendo dominado pelos seus pensamentos ainda. Então, a criança, ela é muito mais livre, ela sente muito mais, ela ama mais, ela chora, mas tudo é até muito intenso, né? Porque ela é essência pura. E você não precisa ensinar para a criança, por exemplo, algumas coisas, né? Quando a criança começa a aprender a andar, ela automaticamente vai se equilibrando. Porque isso já está no instinto dela. E os animais, por exemplo, têm um nível de consciência do instinto, né? E claro, aí, conforme a gente vai crescendo, você aprende o seu nome. A partir do momento que você começa a aprender o seu nome, você começa a construção de uma identidade. Então você começa a saber, né? Ah, meu nome é tal, esses são os meus pais, essa é a minha casa, esses são os meus brinquedos, e aí você começa a adquirir posse de coisas, né? Associar a posse das suas coisas como parte de quem você é. E vejam que aqui eu não vou estar falando, eu não defendo, tá? Ah, dinheiro não traz felicidade, que não tem que ser uma pessoa materialista. Conforme a gente for discorrendo sobre esses assuntos, vocês vão entender que é um nível um pouco diferente disso, tá? Dinheiro não é ruim, não é vilão, tá? O dinheiro é importante para a gente viver nessa vida aqui, mas é claro que não é só isso. Então, aqui é um ponto. Depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre dinheiro, prosperidade, tá? Aqui também, eu sei que muita gente tem interesse nisso. Ah, outro detalhe, importante ressaltar aqui. Quando a gente está falando de consciência, ou até sobre quebra da Matrix, alguns de vocês talvez entendam sobre a Matrix, depois também vou falar um pouco mais sobre isso, que seria basicamente o inconsciente coletivo, tá? A gente fala Matrix como uma metáfora, mas é como se fosse esse sistema que a gente acaba vivendo, né, do inconsciente coletivo, que acaba se tornando aí uma rede, né, de inconsciência, e que cria a realidade que a gente vive hoje em sociedade, enfim. Depois eu vou explicar mais detalhado sobre isso.
Mas quando a gente, digamos, sai da Matrix, que alguns já devem ter ouvido falar disso, já tem uma noção, né? Quando a gente desenvolve um nível de consciência maior, além desse inconsciente, né? Quando a gente desperta, pode ser que alguns de vocês não se sinta tão bem, tá? Não é um, não tô dizendo que seja ruim, claro. Já vou falar para vocês também mais detalhado sobre o que serve a consciência, né? Mas a questão é que não vai ser uma vida glamurosa, como a Matrix vende. Então, não é uma vida, eu não vou prometer aqui para vocês, você vai ficar rico, você vai ser famoso, tá? Você vai ser próspero. Muito se fala da lei da atração, da prosperidade. Então, como eu falei, eu vou fazer um vídeo sobre isso também. Mas eu quero sim ajudar vocês a conquistar a prosperidade. Vamos falar depois sobre isso, tá? A prosperidade é nossa por direito, pelo nosso ser. Nós somos naturalmente abundantes e prósperos, claro, quando estamos alinhados aí com o universo. Mas você não vai se identificar com status, com fama. Então, não se enganem, tá? E claro, também para conquistar a prosperidade, não vai depender só de mim. Eu vou trazer aqui algumas reflexões para vocês, mas vai depender da forma que você aplica a sua vida. Mas, enfim. Então, vamos entender então que a consciência é algo que vai além da nossa mente humana, como eu falei, é algo que a gente não tem, na verdade, como ter uma resposta simples, uma resposta lógica ou técnica, porque é algo que vai muito além da nossa compreensão. Mas nós podemos sim desenvolver essa consciência a partir do momento que nós identificamos o ego, ou seja, nós identificamos essas identidades que nós criamos a nós mesmos. Então, como eu falei, a gente tem a gente vai criando, né, o nosso nome, uma identidade sobre quem nós somos. Nós associamos as nossas posses, né, as coisas que nós temos, como parte de quem nós somos, sendo que as coisas são apenas emprestadas a nós. Então, não que seja ruim você ter coisas. Eu gosto aqui das minhas coisas, mas não é quem eu sou. São coisas que eu vou usufruir, mas não é quem eu sou, quem eu verdadeiramente sou, né? Então, nós temos o ser, que vai além de tudo isso, que vai além dessa vida material. Nós somos seres espirituais vivendo, né, experimentando uma vida humana, materializada aqui nessa vida. Aí, como eu falei, tá? Vai depender da sua religião, da sua fé, né? Não sei como você enxerga isso, se acredita em vida após a morte ou não. Eu também não tenho nenhuma resposta direta sobre isso, tá? Porque eu não morri ainda, então não tem como eu afirmar a vida é assim após a morte, porque não cabe a mim. Mas, enfim. Então, nós temos esse nível de consciência. E até como eu falei no primeiro vídeo, para a gente atingir esse nível de consciência, nós precisamos nos desvincular, desprogramar dos nossos pensamentos, das nossas ilusões, das nossas crenças. Quando eu falo de crença, eu não estou falando de religião, tá? Estou falando de coisas que nós acreditamos, que sejam boas, que sejam ruins, que sejam esses conceitos, na verdade, né? Conceitos que a gente vai aprendendo ao longo da vida, que são nada mais do que informações que podem ser. Não estou dizendo que tudo que você aprendeu seja errado, seja mentira, mas que existe um panorama maior sobre as coisas, não é apenas aqui. Então, quando a gente vai aprendendo as coisas ao longo da nossa vida, na nossa mente humana, a gente vai coletando essas informações e a gente enxerga a vida aqui. Você enxerga a vida de acordo com tudo que você aprendeu. E cada pessoa tem uma perspectiva diferente, dentro de culturas diferentes, dentro de vidas diferentes. Então, você tem a sua história, você tem a sua perspectiva sobre a vida. A outra pessoa tem outra, né? Então, nós temos a nossa realidade relativa e nós temos a realidade absoluta, que é maior do que tudo isso. Então, você desenvolver a consciência, você vai conseguir enxergar a vida de modo mais amplo, né? Você não vai se limitar por essa visão míope. E é isso que eu quero trazer para vocês. Então, né, recapitulando aqui, a consciência é a gente enxergar a vida além do nosso ego. Depois eu vou fazer um vídeo descorrendo com mais detalhes, tá, do que é o ego e como desprogramar disso, né? A gente vai depois. Porque para a gente desenvolver a consciência, a gente precisa identificar o ego para se desprogramar dele, né? Então, eu estou fazendo um resumo geral aqui, mas a gente vai depois discorrendo com mais detalhes. Então, para que serve essa consciência? Para que eu vou fazer isso se não vai me trazer dinheiro, se não vou ficar rico?
Então, como eu tinha comentado, né, a gente vai ver a vida além disso. Vai chegar num ponto que você eu, às vezes, por exemplo, eu tenho até um pouco de dificuldade na parte de vendas. Eu sou professora de inglês online, tenho uma agência de viagens, e o meu maior desafio é vender. Por quê? Porque eu não tenho muita paciência de ficar buscando clientes, de ficar divulgando. Eu sei que eu deveria, tá? Eu sei que é necessário para a gente divulgar o nosso trabalho, ganhar dinheiro, é claro, eu gosto de ganhar dinheiro. Graças a Deus, hoje eu tenho um trabalho consolidado, mas eu não tenho, sinceramente, não tenho muito saco para ficar atrás, sabe? Para ficar, tipo, prospectando, atraindo leads e toda essa coisa do marketing. E olha que eu sou formada em marketing, tá? Eu tenho curso superior em marketing, que na época fazia sentido para mim. Eu sempre tive facilidade em comunicação, achei que seria uma boa área para ganhar dinheiro. Na época eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, senão teria escolhido outra coisa. Não, que assim, o curso, é claro que valeu, né? Ter conhecimento é sempre válido, mas acabei não trabalhando na área, comecei a dar aula de inglês e foi, né? Não era o meu caminho. E claro que aprendi algumas coisas interessantes, mas sabe como você, na realidade, na prática, a gente tem que ser aquele sangue no zóio, sabe? Você ficar manipulando, enganando, aí criando uma ilusão, né? Aquela embalagem, sabe, para você ativar gatilhos de desejo, tá, tá, tá. Eu não consigo, não é o meu perfil. Então, eu sempre fui muito mais professora do que vendedora. Eu não tô dizendo que ser vendedor seja ruim, tá? Não tô dizendo que todos sejam, que não prestem, não sei o que, não é isso. Mas, ainda mais que como eu fui aprendendo sobre tudo isso, né? Sobre consciência, etc. É, sabe quando você não se identifica mais com isso? Então, eu não ligo, eu nunca liguei, na verdade. Eu nunca fui muito ambiciosa no sentido de querer ganhar dinheiro, de querer ser rica, de querer ser famosa. Não tô falando que isso seja ruim, tá? Só tô falando que, não me pega isso. Eu só quero ter minha vida de boa, eu só quero poder viajar pelo mundo, então eu quero ganhar dinheiro para viajar. Então, se vocês quiserem aprender inglês ou viajar, né, na minha agência aí, me avisem, porque eu também preciso ganhar dinheiro. Mas eu não tô trazendo esse vídeo para isso, tá? Enfim, quem tiver interesse, claro, estamos aí, mas é isso, eu acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer aqui, né? Sabe quando você não se apega nessas coisas? Então, de um nível que é até ruim pra mim. Eu nunca consegui nem ser muito competitiva. Se alguém tenta competir comigo, tipo, ai, eu sou melhor do que você nisso. Eu falo, tá bom, toma aí sua coroa, falou, sabe? Tipo, eu não me apego nisso. Então, eu não sei nem se é bom ou ruim, né? Eu sei que a gente, nesse mundo, a gente precisa ter um nível de ambição. Aliás, a ambição é importante, né, pra gente ter motivação e tal, não confundir com ganância, mas acaba sendo até um lado, é um nível tão, eu sou tão assim que acaba sendo até ruim. Eu não tenho muito, não tenho, sabe? Eu não me apego muito. Então, assim, eu quero trabalhar, gosto do meu trabalho, mas não me apego muito nisso, enfim. Então, como eu falei, tá? A gente vai trazer, graças a Deus, fui seguir a minha vocação, sempre gostei de aprender inglês, sempre gostei de ensinar. Então, foi algo que se alinhou e, naturalmente, eu fui me tornando próspera. Então, hoje eu consegui conquistar um nível bom de prosperidade, graças a Deus. Então, claro, não tô rica, mas hoje eu tenho condições de ter uma vida gostosa, uma vida confortável para mim. É uma vida que me permite também estar em paz, ter uma rotina tranquila, que é o meu objetivo. Só me falta viajar, mas enfim. É, mas hoje, graças a Deus, sou muito grata aqui pela minha casa, pela minha rotina. Hoje, graças a Deus, tenho uma vida tranquila. E cada vez fui me tornando mais grata e a vida foi me abençoando. Então, hoje eu tenho uma vida próspera, graças a Deus. E depois eu vou falar mais sobre isso, tá? É claro, quem que vai no seu nível aí de ambição, de prosperidade, enfim. Mas a minha questão, como eu tinha comentado, a consciência ela vai te ajudar a ter mais paz, a você se alinhar ao universo, a conseguir identificar e trabalhar em cima do seu propósito de vida, que depois nós vamos falar mais sobre isso, né? Sobre como identificar o seu propósito e como seguir ele, como ter prosperidade de modo natural. Então, né, a gente tem uma fé na vida que nos permita ter uma vida que tenha mais fluidez, né? Que as coisas. A gente tenha mais sorte, sabe? Parece que a vida vai nos abençoando. Só não vai ser uma vida, como eu falei, de glamour.
tá? Eu não tô aqui para trazer isso, não é o meu objetivo. Então, se você quer isso, se você ainda tá dentro dessa matrix e que você tá buscando ficar rico, ficar famoso, tem inúmeros outros coaches aí, tá? Vai ver Pablo Marçal, outros coaches aí, porque não é o meu perfil, tá? Não é o que eu tô trazendo aqui para vocês. Eu não tô iludindo aqui ninguém com promessas de que você vai ficar rico, não é o meu, que você vai ficar rico e famoso, tá? Posso te prometer a prosperidade. E que também vai depender da forma que você aplica. Mas eu não tô aqui para prometer uma receitinha de bolo que vai te tornar rico e famoso, tá? Não se prenda a esse glamour. Conforme você for entendendo, se você desenvolver o nível de consciência, você vai entender muito bem o que eu tô falando. Você vai ver que tudo isso é bobeira, sabe? Vai chegar num nível que você vai olhar para isso, você não vai se identificar mais com isso. Então, é isso que eu quero trazer para vocês, quem se identificar também, né, com esse tipo de pensamento, com esse estilo de vida. E, na verdade, os nossos espíritos, né, nosso objetivo aqui no universo é a evolução. O universo, ele não tá nem aí se você é rico, se você é pobre, se você é famoso, se você é gordo, magro, se você é casado, solteiro, sabe? Se você é médico ou pedreiro, para o universo, isso não faz diferença nenhuma. Tudo isso são conceitos dentro da nossa realidade humana que nós criamos e que nós associamos como parte de nossa identidade. Só que para o universo, nada disso faz sentido. A sua mente humana, ela é ilusória. Você está se apegando a conceitos que são temporários, que são frágeis, que são apenas coisas da sua mente, que não é uma verdade absoluta. Né? Então, para a gente ter um nível de consciência, vai te permitir se alinhar ao seu propósito, vai te permitir ter uma vida mais próspera, você ter mais paz interior, você realmente se sentir completo e verdadeiro com o seu ser, né? E não sentir que você está na falta, que está sempre faltando alguma coisa, que você precisa buscar mais, que é uma busca incessante. Você vê o momento presente como um meio para atingir um fim, você não vive o momento presente, você está sempre querendo buscar alguma coisa algum dia no futuro, né? Então, o nível de consciência vai te permitir aproveitar melhor a vida agora, sentir a vida agora, recuperar essa magia. Lembra daquela magia de quando nós éramos crianças? De você olhar para a vida com aquele brilho no olhar, sabe? Você se encantar com as coisas, você ter curiosidade em aprender mais, você sorrir, você dar risada, né? Ou você amar, ou até você chorar com todo o seu coração, sabe? Você sentir as coisas de uma forma pura. É claro que, infelizmente, nós não vamos mais chegar nesse nível, né? Porque, claro, a nossa mente humana, apesar que, claro, a não ser que você consiga atingir um nível de consciência aí parecido com o Buda, né? Que é o ser iluminado, eu não sou nenhum Buda, tá? Eu ainda tenho muito ego a ser trabalhado. Então, você pode trabalhar a sua consciência, a maioria dos humanos não vai atingir o nível de consciência dele, tá? Então, não é nem esse o objetivo. Eu não quero que vocês virem um Buda, não, tá? A não sei que você queira e consiga, é bom para você, mas é claro que não é tão normal, né? Chegar nesse nível. Não é tão fácil também. E requer muito sacrifício também, muito desapego, né? Você abrir mão de muita coisa. Então, só que você troca por uma paz interior, né? Muito maior. Mas se você conseguir atingir um nível de consciência claro, vai te permitir ter uma vida normal. Aqui não é para ninguém virar monge, tá? Não é esse o objetivo também. Não que seja ruim, mas não sei o que você queira, mas não é também, não é para isso que eu tô trazendo, tá? O meu objetivo aqui é para as pessoas normais, tá? Para as pessoas, para que a gente tenha uma vida normal. Você vai continuar trabalhando, você vai continuar tendo sua família, você vai continuar tendo uma vida normal. Só que você vai conseguir tomar decisões melhores. Você vai conseguir se alinhar melhor ao universo. Você não vai ser levado pelas suas programações mentais. O ego, a nossa mente humana, ela tá o tempo todo
nos falando, você precisa disso, você precisa daquilo, vai ser é sempre um problema, é sempre um problema que você tem que resolver, é sempre uma falta que você tem que saciar. Então, daí, isso que gera os vícios, né? É aquela coisa. Quem se sente aqui, quero que você coloque aqui nos comentários, quem se sente como um saco sem fundo, que nunca é suficiente. Você pode ter atingido, você pode falar aqui para mim, nossa, eu tenho a família dos sonhos, eu tenho os meus filhos, ou tenho um casamento excelente, ou, nossa, tenho um trabalho bem sucedido, mas eu não consigo ter paz, eu não consigo dormir à noite, eu não consigo estar no momento presente, às vezes eu tô ali com a minha família, tô num momento legal e eu tô com a cabeça em outra coisa, eu não consigo tomar um banho sem ficar pensando o tempo todo. Eu não sinto, eu tomo um banho, eu não sinto a água no meu corpo. Eu vou comer uma comida, eu não sinto o gosto da comida. Eu não degusto aquela comida. Eu estou assistindo televisão, eu estou mexendo no celular, eu estou pensando em outra coisa. Olha só como a sua mente está o tempo inteiro te dominando. Ela está o tempo todo te distraindo, te colocando, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tá, 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 tá. Às vezes você tá num momento que você não precisa nem fazer nada. Você tá de boa, você tá num domingo, você tá ali e você não consegue relaxar. Você tá pensando, nossa, amanhã eu não tenho que ir no mercado, ai, amanhã eu tenho que. Nossa, porque eu não sei quem falou aquilo pra mim, porque. Aí, e a sua cabeça tá aquele ruído mental. Aí sabe que a sua cabeça é um ruído? Ela tá o tempo todo. E você não tem paz. Então, esse que é o ponto-chave. Isso aqui, esse ruído mental, gente, é o ego. O ego, ele tá tomando conta, e isso já faz tempo, né? Já faz séculos, se não milênios, que o ego dominou a humanidade. Então tá todo mundo nessa nesse ruído mental, tá todo mundo nessa ilusão coletiva, né, que se cria essa matrix, e que quando a pessoa está conectada ao ego, ela tem um nível de consciência mais baixo e ela vai se deixar levar pela raiva, vai se deixar levar pelo orgulho, pelas ambições, pelos desejos, pelos impulsos, pela tristeza, pelos medos. Então você vai buscando coisas que você acha que vai te dar prazer, ou vai evitando coisas porque você acha que vai ser ruim. Então você deixa de fazer muita coisa que você tem vontade por medo de ser julgado, por medo de ser criticado, por medo de não dar certo, ou você procura fazer coisas porque você acha que aquele status vai te trazer uma felicidade, porque você acha que as pessoas vão te ver como bem-sucedida e então você vai poder ser feliz, porque você acha que aquela pessoa vai te trazer o amor, porque você acha que aquele trabalho vai te trazer uma realização pessoal, vai te trazer dinheiro, e então você vai poder ser feliz. E aí você fica nessa busca, e aí quando você vê, você tá num relacionamento fracassado, você tá num relacionamento tóxico que te faz mal, que a maior parte do tempo você tá brigando, você tá triste, você tá. Porque aquela pessoa não é aquela imagem que você criou na sua cabeça sobre quem ela era, porque você não tem uma verdadeira autoestima, você não tá conectado com o seu ser, né? E aí você acaba esperando que outra pessoa supra esse vazio. Ou você escolhe um trabalho que, na verdade, você odeia, ou que não tem a ver com a sua vocação, não tem a ver com o seu propósito, e aí você se força a continuar aquele trabalho porque você precisa, porque você tem medo, né? E, enfim, tem muitas formas de você ganhar dinheiro fazendo o que você gosta, tá? Então, como eu falei, depois a gente vai fazer um vídeo só sobre isso. Mas enfim, mas você cria uma realidade baseada na sua mente. Você cria uma realidade baseada nessas ilusões mentais que você fica criando. Ou numa esperança de que algum dia vai ser melhor, criando projeções para o futuro. E a vida está acontecendo agora e você não sente. E você não sabe o que você está fazendo de errado, você não sabe o que você tem que fazer da tua vida, você não sabe nem como você foi parar aí, você não sabe o que fazer. E aí você está me assistindo aqui porque você espera que alguém te dê uma resposta, você espera que algum coach da vida aí, quantos cursos você já pagou, quantos coaches você já pagou, quantos vídeos no YouTube você assiste, querendo uma resposta, né? Então, você se conectar com o seu verdadeiro ser vai te permitir, quando você tiver um nível de consciência maior, você vai conseguir identificar quais são esses ruídos mentais, quais são essas programações e tomar decisões melhores. Tomar decisões que fazem sentido com o seu ser, que você seja mais criativo, que você seja mais espontâneo, que você seja mais verdadeiro com você.
E então você vai escolher um trabalho que seja alinhado com o seu propósito. Você vai escolher um relacionamento que realmente te faça bem, que te faça crescer, que realmente seja um amor verdadeiro. Então, tudo isso é possível se você estiver realmente conectado com o seu verdadeiro ser. E você conseguir identificar o que faz sentido para você ou não. De que adianta você tentar construir uma vida totalmente perdido e cheio de tralha? Sabe? Você precisa ter um caminho limpo, você precisa ter um caminho direcionado. Você precisa saber o que você está fazendo. E não ficar, "Ah, agora eu vou ali, ai, agora eu vou aqui, agora. E fica essa bagunça e você não sabe o que você está fazendo porque você está no piloto automático. Você está deixando a sua mente te guiar, esse ruído mental te guiar. Então você não é livre. Você acha que você é, mas você não é. Você está preso dentro da sua própria mente. Você está deixando, como eu falei, como se fosse um IA tomando conta de você. E você está indo. Você está à deriva. Você não está ali no seu autocontrole. Então, a consciência vai te permitir retomar esse autocontrole e direcionar a sua vida. Então, perceba para que serve. Para você ter uma vida completamente diferente do que você construiu e do que você espera. Então, quando você começa a aprender sobre consciência, é um reset, assim, é um renascimento, sabe? É outra vida. Você começa a questionar tudo que você aprendeu, né? Começa a ver a vida de uma forma completamente diferente. Então, não é todo esse conceito de tudo que a gente conheceu. Então, por isso que eu falei, você precisa estar um pouco aberto para isso. Que é algo a gente vai ter muita resistência também. Em quebrar o que a gente conhece. A sua mente humana, ela não quer o desconhecido. Então, talvez muita coisa que eu estou falando aqui para vocês, talvez você tenha uma resistência em acreditar, em acatar. Porque a sua mente, ela não quer isso, ela não quer partir para o desconhecido, ela quer ficar onde ela já conhece. Quantos de vocês já se prenderam ou estão presos atualmente, ou já ficaram presos num relacionamento ruim, num trabalho ruim, por medo e porque você não quer mudar, você não quer sair de onde você está. Você sabe que aquilo é ruim para você. Todo dia você, ai meu Deus, nossa, quando que eu, ai, preciso de um emprego novo, nossa, ai, que vontade de, né, vontade de trocar de vida, ai, se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo. Só que você não faz por medo, porque você não sabe como realmente vai ser, né? Você não sabe o que vai acontecer. Então a gente tem medo do desconhecido, é natural. A nossa mente, ela quer ficar onde ela já conhece, ela não quer o desconhecido. Né? Então nós temos medo de mudar, nós temos medo de quebrar tudo isso. Enfim, pessoal, então, às vezes eu vou um pouquinho e me estendo um pouquinho, tá? Mas é isso. Então, a consciência, né? Ela é esse. A gente vai te permitir te conectar com o seu verdadeiro ser, para você construir uma realidade muito mais verdadeira para você. E por fim, como conseguir, né? Então, como a gente. Então, tá. Então, muito lindo, muito bom. Como que eu faço isso? Né? Como que eu desenvolvo essa consciência, então? O que que eu faço? Primeiro, você aprender a se conectar com o silêncio. Então, para quem não gosta de meditação, tem uma notícia ruim para você. A meditação, pessoal, é algo que muita gente tem preconceito, muita gente não entende, acha que é só você ficar no né? Não sei se você já tentou. Até comentei aí para mim, né? Se você já meditou, quando você tenta, você tem muita ansiedade, te dá agonia. Se você é o tipo de pessoa que quando tenta meditar, se você já tentou meditar, você fica agoniado, né? Você tem uma ansiedade, aí sua mente começa a ficar daquele jeito, né? Papapi, papopó. E aí você não consegue. Mas, ai, não consigo, mas daquele comichão. Você é exatamente a pessoa que precisa. Então, você não precisa, você não tem que esperar você ter um nível de paz, um nível de consciência para você conseguir meditar. É exatamente o contrário. É através da meditação que você vai aprender a desenvolver isso, tá? Então, você vai aprender a ter um autocontrole melhor, né? Mental. Então, você vai começando. Seu- Porque assim, pense bem, quero que vocês respondam aí para mim também. Quando foi a última vez que você ficou 5 minutos em silêncio com você mesmo? Né? A gente se. Você se distrai aí com inúmeras tarefas durante o dia. E você não fica 5 minutos com você. Se eu te falar para você ficar 5 minutos olhando para o teto, vai te dar parece uma eternidade, né? Então, eu vou passar aqui alguns exercícios simples e eu vou recomendar que vocês pesquisem também.
Depois, mais pra frente, talvez até traga aí meditação para vocês também. Eu já cheguei a fazer. Mas eu vou fazer até para mim mesmo. Áudios mesmo de meditação guiada, tá? Então, existem meditações guiadas para quem está começando. Você pode pesquisar no YouTube aí. Inclusive, é até interessante vocês pesquisarem o que você precisa trabalhar. Então, por exemplo, eu tô uma pessoa muito. Eu tô muito negativa. Eu tô muito ansiosa. Eu sou muito. Tô muito triste. Eu tô muito desmotivada. Tô dormindo mal. Tô com muita raiva. Enfim, seja lá o que você sente. Então, o primeiro passo é tentar identificar o que você sente. E é pelo menos assim, digamos, a maior parte do tempo, né? O que tá mais gritante aí em você. E aí pesquisa, meditação guiada à ansiedade, meditação guiada à raiva, meditação guiada a dormir, para te ajudar a dormir, para insônia, enfim. Então pesquisa assim, é, também até de perdão, tá? Se você tem algum tipo de rancor com você mesmo, com seus pais, que quem não tem, né? Então você pode até pesquisar meditação guiada a perdão, meditação guiada à criança interior, essa é muito boa, a gente lidar com os nossos traumas, a nossa criança ferida. Então, tem inúmeras, tá? Você vai começando a pesquisar, vai testando o que funciona melhor para você. Tem hipnose, tem auto-hipnose, tem meditação guiada. Então, é um mundo à parte, gente. Tem muita coisa, tem muita coisa. Principalmente para quem não consegue ficar muito com silêncio, né? Um pouco mais difícil. Para quem é mais ansioso, então a meditação guiada ajuda. E tenta dedicar pelo menos aí 5 minutinhos por dia ou algumas vezes na semana, tá? Eu falei no primeiro vídeo também sobre o observador. Esse aqui é importante a gente enfatizar, tá? Que é você imaginar que tem uma outra pessoa observando os seus pensamentos e sensações e emoções. Então você vai imaginar que tem um outro você, tá? Como se fosse um terceiro você, ou, né? Como se fosse além aqui. E aí você vai tentar observar a sua mente. O que que sua mente está pensando? Quais são os pensamentos que vêm aí na tua cabeça? E como você está se sentindo? O que ela faz você sentir? Então, você vai identificando, aí você vai ver que, sei lá, você tá com raiva de alguém, aí sua cabeça vai vir lá. Nossa, porque quem ela pensa que é? Porque onde já se viu, eu não mereço isso, não sei o quê, porque ela é isso, porque ela é aquilo. Exemplo, né, claro. Ou então, nossa, porque eu tô com dívida, não sei o que fazer, que não sei o quê, como que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Então, assim, você vai perceber que sua cabeça tá ali naquele ruído, né? E aí você vai apenas observar. Então, é importante a neutralidade, tá? Neutralidade no sentido de ser imparcial. Então, você não vai opinar. Não opine, não fale se é bom, se é ruim. é, Não fique pensando sobre pensar, sabe? Não fique pensando sobre os seus pensamentos, porque senão você volta para o nível da mente. Então, é importante você se manter neutro, né? Você não opinar, apenas observe. Então, você vai olhar, você vai deixar seus pensamentos irem e virem, só deixa fluir, sabe? Imagina que tá. Já aquela coisa entra por um ouvido e sai pelo outro? Então, deixa sua mente fazer isso. E você vai observar. Quando a gente cria esse observador, né, esse seria o nível de consciência. Então, ou seja, você está num nível de consciência maior que vai te permitir, né, enxergar um pouco mais além. Então, daí você vai expandir sua consciência. No começo, pode ser um pouco difícil, tá? Pode ser que seja mais difícil para alguns. Talvez você consiga apenas poucos segundos, às vezes um milésimo de segundo ali lá. Então, principalmente no começo, você consegue pouco. Mas conforme você vai fazendo isso, então sempre tenta lembrar ao longo do dia, você fazer isso algumas vezes, você não precisa fazer nada, tá? Não precisa parar de fazer o que você está fazendo. Você não vai consumir muito tempo do seu dia. Você só precisa lembrar, assim, lembra de vez em quando, sei lá, cada 1 ou 2 horas, de você tirar alguns segundos e fazer isso. Sabe? Nossa, o que que minha mente está pensando? Você vai começando a perceber os padrões, tá? De pensamento, de crenças que você tem, né? De programações mentais. E como que você se sente, né? Você vai identificando, nossa, tô me sentindo ansiosa, tô me sentindo triste, tô me sentindo irritada. Então, você vai percebendo como você está se sentindo e vai trabalhando isso melhor. Você não precisa dar uma resposta emocional para tudo que te acontece. E você também não precisa virar as emoções. Então, quando a pessoa está inconsciente, como a maioria de nós estamos, quando acontece alguma coisa, por exemplo, principalmente a raiva, acontece alguma coisa que você considera injusto, automaticamente a sua mente te fala.
Nossa, isso aqui é errado, como que você vai deixar? Você vai deixar assim? Você vai ser trouxa? Você tem que se defender, você tem que fazer, você tem que se impor, você não pode deixar, e, né? Sua cabeça tá ali. E aí você tem um sentimento de raiva com isso e você reage, né? Então perceba como nós somos reativos, e isso, cara, é inúmeros durante o dia, né? Que nós nos deixamos levar. E aí, por exemplo, aí você sente raiva, você vira a raiva. Você sente tristeza, você vira a tristeza. Você tá com fome, você vira a fome, né? Você vira tudo que você tá sentindo, você deixa aquilo aflorar através de você, né? Parece que toma posse de você. Então, é importante a gente ter um nível de consciência que você não vai deixar de sentir, e é por isso a clássica, né? A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Porque a dor, as dificuldades, as sensações, nós vamos ter. Então, tudo aqui que eu tô te passando, você não vai deixar de sentir dor, você não vai deixar de sentir ansiedade, você não vai deixar de sentir raiva. Você vai sentir. Só que você vai aprender a lidar melhor com elas. Você não vai virar aquela raiva. Inclusive, você vai sentindo menos raiva, vai sentir menos tristeza, porque você não vai se identificar com isso, você não vai se tornar quem você é, né? Não vai tomar posse de você. Então, um exemplo, teve um dia que eu acordei já faz um tempo, faz até uns meses atrás, na verdade. Teve um dia que eu acordei do nada, assim, não tinha motivo, não tinha nada, tava tudo tranquilo, e eu acordei com um sentimento de tristeza, até hoje eu não sei por quê, mas talvez hormonal mesmo, né? Mas não era nem TPM. Mas eu acordei com uma sensação de tristeza. Então, tipo, nossa, uma angústia, um aperto no peito, sei lá, uma vontade de ficar na cama, de ficar chorando, sabe? Uma angústia no peito, uma, aquela coisa, né? Só que eu identifiquei. Aí eu percebi, se fosse antes, se fosse uns anos atrás, meu, eu ficava na cama, ficaria me lamentando, me remoendo o dia inteiro. Ia ficar enrolando, não ia fazer nada. Só que aí eu percebi que eu tava, nossa, que estranho, uma sensação de tristeza, de angústia. Daí eu peguei e coloquei uma música para me animar, orei, comecei a orar, coloquei uma oração e coloquei uma música para me animar, comecei a cantar e tal, e meio que foi passando. Aí depois eu fui fazendo as minhas coisas, né, do dia a dia e foi passando. Aí esse episódio até me marcou porque eu consegui identificar e lidar melhor com isso, né? Hoje até minha TPM, hoje eu consigo assim, apesar de eu nunca ter tido muito, falar a verdade, mas eu sei que tem muitas mulheres que sentem muito mais quando se trata de neuro, né, do psicológico, tipo depressão, principalmente casos mais graves, de doenças mesmo, enfim, hormonais, né, psicológicos, psiquiátricos, enfim. Eu sei que tem casos mais complicados, então também é claro que quem precisa, tá, até indico terapia, indico tratamentos, né, na medida que for necessário aí. Também procurem profissionais, caso necessário, mas mas hoje eu consigo lidar melhor. Então, assim, hoje às vezes eu percebo se eu tô mais irritadiça, né, daquele jeito que a gente fica. Eu consigo lidar melhor, sabe? Não deixo me dominar. Mas é isso, guys. Então, pesquise meditação de momento presente. Um exercício também que vocês podem fazer é se conectar ao momento presente, ou seja, tira 5 minutinhos, respira fundo, sinta sua respiração fluindo, sinta o seu sangue, a vida fluindo dentro de você, sinta as roupas tocando o seu corpo, onde você está sentado ou deitado, sinta, né, o toque no seu corpo. Você pode sentir uma energia nas suas mãos e aí passando, né, pelo seu corpo. Aí abra os olhos, olhe em volta, olhe as cores, as formas das coisas em volta, ouça os barulhos, os sons em volta. Tente identificar os sons que estão mais próximos, os sons que estão mais longe, o cheiro, que cheiro que você está sentindo de você ou em volta do ambiente. Então, e assim, você vai, por exemplo, você vai comer uma comida, evita comer assistindo televisão, sinta o gosto da comida na sua boca, vai tomar um banho, sinta a água no seu corpo, lava a mão, sinta a água lavando a sua mão, o cheiro do sabonete, sabe? Sentir realmente a vida, do que você não ficar só aqui, ó, vivendo que parece que você tá dentro de um filme, sabe? Você não tá na realidade. Você tá ali dentro da tua cabeça. E a gente vive numa loucura normalizada. A gente vive numa realidade disfuncional que gera todos os problemas que a gente vive hoje, inclusive violências e guerras, né? Coisas que o ser humano faz por falta de consciência,
A gente vive uma realidade disfuncional, vive numa loucura normalizada, né? E na sociedade, né, geral e na nossa vida, muitas vezes. Então, é isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Comentem aí se teve algumas reflexões legais aí para você, se te ajudou de alguma forma. Depois a gente vai trabalhando com mais detalhes, alguns aspectos, mas espero que já te ajude. Compartilhe com quem precisa e, claro, né? Curta, comente, siga o canal aí. Até para você aprender inglês também, tem algumas aulas gratuitas aí para vocês. Me sigam no Instagram, até para me ajudar aí também. Né? Quem tiver interesse em aprender inglês ou viajar, também me avisem. É isso, pessoal. Fiquem com Deus. Deus abençoe todos nós. E qualquer dúvida também, coloquem aí nos comentários. Se tem algum tópico que você queira saber mais, que você queira saber com mais detalhes, que daí a gente vai também trabalhando em cima da necessidade, das dúvidas de vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.